Muitas potências europeias participaram da disputa pela África e saíram com quantidades consideráveis de terra. Os franceses e os britânicos ficaram com a maior parte. Foi Portugal, Espanha, Alemanha e Itália também foram representados. Uma nação cuja posição como potência imperial pode parecer um pouco fora de lugar que a Bélgica não estava neste ponto nem nunca tinha sido uma grande potência imperial. No final do século XIX tinha uma população de cerca de 6,5 milhões de pessoas, que em comparação com as outras nações que agarraram pedaços da África, era não muito. O exército da Bélgica era muito menor do que seus vizinhos e sua marinha consistia em exatamente 0 navios de guerra. Isso levanta a questão de como a Bélgica ganhou um império tão rico e com recursos que certamente as potências concorrentes da Europa teriam desejado seu território para eles mesmos. Então não havia muito que Bodrum pudesse ter feito sobre isso de qualquer maneira. Bem, para responder à pergunta aqui, sem surpresa, precisamos olhar para a própria Scramble for Africa e por que as nações da Europa decidiram dividi-la da maneira que o fizeram. A Scramble for Africa deveria dividir o continente entre as potências europeias para evitar conflitos entre si. No final foi dividido assim e a Bélgica teve acesso a esta terra conhecida como Congo. Bem mais ou menos o que na verdade aconteceu foi que todas as potências europeias queriam o Congo porque dinheiro. O problema era que nenhum deles conseguia concordar sobre quem iria ficar com ele, o que tornava o conflito mais provável. E para o rei Leopold e da Bélgica, que teve uma ideia maravilhosa: eu vou ter. E estranhamente nações como Alemanha, França e Grã-Bretanha concordaram que ele poderia ficar com ele, não com a Bélgica. Ele, como no Congo era agora propriedade pessoal de Leopoldo, ele recebeu sob a condição de que o comércio de seus recursos naturais, principalmente borracha, estaria aberto a todas as nações. Dessa forma, todos poderiam obter alguns dos recursos lá e estaria sob a administração de um rei cuja nação estava constitucionalmente obrigada a ser permanentemente neutra. Leopold também convenceu as potências europeias de que faria tudo ao seu alcance para cristianizar o Congo e o tráfico de escravos na região e melhorar a vida das pessoas de lá. Em vez de fazer isso, ele criou um lugar em que, se os congoleses não cumprissem suas cotas de produção de borracha, a punição era a morte ou, às vezes, a mutilação dos congoleses iria se tornar um problema para ele e ameaçar sua posse da colônia. Então tudo isso explica como Leopold ganhou um império, mas não a própria Bélgica. O tratamento terrível dos nativos acima mencionado levou a uma imensa quantidade de críticas internacionais, principalmente dos Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Como tal, em 1908, o parlamento belga optou por anexar o Congo em nome da própria Bélgica. Isso irritou Leopold, mas ele não teria que ficar chateado por muito tempo, já que no ano seguinte ele veio com o caso dos mortos. Então agora a Bélgica era dona do Congo simples. Bem, não. A primeira coisa que a Bélgica fez depois de anexar a colônia foi fechar o comércio enquanto as reformas eram realizadas, o que irritou chocantemente os britânicos. Como tal, a Grã-Bretanha se recusou a reconhecer a anexação e muitos belgas estavam preocupados que a Grã-Bretanha estava indo para tentar ver um pouco do Congo por si mesmo. O que é apenas parcialmente verdade, que a Grã-Bretanha não queria. Mas houve discussões sobre tomar ou comprar à força essas terras para deixar os belgas muito mais nervosos com o início da crise de Agadir em 1911, ou a Alemanha exige algum tipo de compensação pela anexação francesa de Marrocos. A França deu à Alemanha esta terra na África Central e ambos concordaram que talvez as fronteiras lá não fossem exatamente definidas em pedra. Parecia que o Império da Bélgica seria de curta duração até que eles fizessem algo muito inteligente. Começou a flertar com a Alemanha e, para a Grã-Bretanha e a França, isso seria um desastre porque, em caso de guerra, poderia levar a Bélgica a perder as tropas alemãs na França e não daria à Grã-Bretanha a margem de manobra para intervir como tal. Junho de 1913 eles reconheceram a anexação do Congo e os juros da Bélgica depois do trabalho França e Grã-Bretanha. A Bélgica conseguiria manter seu império. Espero que tenha gostado deste episódio e